A minha proposta ou a minha intenção nessa noite, meus irmãos, é fazer com que os irmãos olhem para a pessoa de Cristo e se deleitem em quem Ele é, e glorifiquem a pessoa do Senhor Jesus. Pois aquilo que Paulo descreve da pessoa de Jesus nesse texto é maravilhoso. Portanto, diz assim a Escritura: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos de entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, a qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós confiamos em Ti e pedimos, fala-nos através da Tua palavra, ilumina-nos através do Teu Santo Espírito, para que possamos enxergar as belezas que se encontram na Tua Santa Palavra. Abra o nosso coração, ó Pai, para recebermos aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O apóstolo Paulo não fundou a igreja de Colossos. A igreja de Colossos não foi organizada pelo apóstolo Paulo, meus irmãos. Porém, a intenção do apóstolo Paulo com a carta aos Colossenses é refutar uma heresia que chegou ao seu conhecimento pelo provável fundador da igreja, Epáfras. O apóstolo Paulo faz uma menção a este homem no capítulo 1, nos versículos 7, quando ele diz: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, a qual também relatou tudo a vosso respeito e o amor que vocês têm no Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, não fundou essa igreja, mas ele recebeu de Epáfras uma notícia: uma heresia está surgindo no seio da igreja. E o comentarista bíblico William Barclay vai dizer que entre um povo pequeno, porque Colossos ficava na região entre Laodiceia e Herápolis. Afinal de contas, essa carta deveria ser lida também nos crentes que habitavam nessa cidade, ou para os crentes que habitavam nessas cidades. Colossos era a menor cidade dessas três. Então esse comentarista bíblico diz: entre um povo pequeno surgiu uma heresia que, se tivesse se desenvolvido livremente, teria significado a ruína da fé cristã. E, meus irmãos, nós não encontramos detalhes no que diz respeito à heresia que surgiu na igreja, ou estava surgindo na igreja de Colossos. Tudo que nós temos são especulações daquilo que o próprio apóstolo Paulo fala em sua carta. Nós não sabemos com detalhes aquilo que estava acontecendo ali naquele lugar, mas nós sabemos que era uma heresia um tanto quanto obscura, uma heresia um tanto quanto difícil de ser assimilada para nós, que não temos informações suficientes para constatarmos o que era essa heresia. Tanto que os estudiosos vão chamar essa heresia de a heresia de Colossos, porque não existe em outras cartas algumas menções que o apóstolo Paulo faz nessa carta.
Essa heresia, meus irmãos, combinava elementos das mais diversas formas. Por exemplo, essa heresia combinava elementos gnósticos. E o que eram esses elementos? As pessoas desconsideravam simplesmente o corpo e supervalorizavam aquilo que estava dentro do corpo, que era o espírito. Portanto, se a matéria deveria ser desvalorizada porque era ruim, era necessário, meus irmãos, ou eles imaginavam que eles poderiam fazer aquilo que quisessem com o corpo. E o apóstolo Paulo vai refutar essa ideia, mostrando para aqueles crentes, no capítulo 3, nos versículos 4 a 7, que quando Cristo se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Por isso, vocês não poderiam, ou os crentes não poderiam, viver da mesma forma que eles viviam. Na verdade, eles deveriam fazer morrer a natureza terrena deles, a prostituição, a impureza, a paixão lascívia, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. E alguns comentaristas bíblicos vão dizer que a igreja de Colossos era majoritariamente formada por gentios, porque esses pecados eram característicos de povos que não conheciam propriamente a lei de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, vocês não devem dar ouvido a esse conceito gnóstico que diz que vocês podem fazer qualquer coisa com o corpo de vocês. Não, vocês precisam fazer morrer a natureza terrena de vocês. Vocês precisam se abster de prostituição, impureza e pecados dessa estirpe. Mas também, meus irmãos, essa heresia combinava um QI judaico, porque o apóstolo Paulo vai dizer que ninguém poderia julgar os crentes em Colossos por causa da comida, ou por causa da bebida, ou das festas de lua nova ou sábados, lá no capítulo 2, versículo 16. Simplesmente, meus irmãos, porque esta heresia combinava esse QI judaico também. Então, o apóstolo Paulo está refutando essa ideia e dizendo o seguinte: vocês não precisam de guardar o sábado, vocês não precisam de determinadas festas para se aproximarem do Senhor, vocês não precisam absolutamente de nada disso. Quem aproxima vocês do Senhor é o próprio Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo refuta essa ideia judaica também. E meus irmãos, além de ter um quê gnóstico e judaico, também tinha um quesito místico nessa heresia. É uma bagunça essa heresia, meus irmãos. Tanto que o apóstolo Paulo, no capítulo 2, no verso 18, vai dizer o seguinte: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões e efatuados sem motivo algum na sua mente carnal. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: vocês não podem dar vazão à ideia que existe entre vocês, de que os anjos são mediadores entre vocês e Deus. Essa é a ideia que estava correndo ali naquele momento, que os anjos eram os mediadores, porque eles estavam acima dos seres humanos, e por isso, por estar acima dos seres humanos, estavam mais próximos de Deus, e porque estavam mais próximos de Deus, eles não precisavam tanto do Senhor Jesus Cristo assim. Os anjos poderiam fazer essa mediação entre eles e Deus, mas o apóstolo Paulo está dizendo: não, vocês não podem cultuar aos anjos pensando que eles são mediadores entre vocês e Deus, de forma alguma. Então essa heresia, meus irmãos, trazia esse que é gnóstico, judaico, mas também místico, culto a anjos. E os irmãos podem analisar as outras cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não faz menção a culto a anjos em outras cartas. Por isso, meus irmãos, que Paulo vai e refuta essa ideia dizendo: esse conceito de culto a anjos não passa de visões que não têm motivo algum, visões que são derivadas de uma mente carnal. Então o apóstolo Paulo diz: não, vocês não devem fazer isso. Mas, meus irmãos, essa heresia também é um tanto quanto contraditória, porque da mesma forma que o apóstolo Paulo está combatendo o gnosticismo, as pessoas poderiam viver aí um antinomismo, viver sem lei em suas vidas. O apóstolo Paulo também combate o legalismo, quando ele vai dizer no capítulo 2, especificamente do versículo 21 em diante, ele usa algumas expressões que são típicas de pessoas que defendem o legalismo ou que vivem de forma legalista. Quando ele diz o seguinte: não manuseis isto, não proveis aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e as doutrinas dos homens. Vocês precisam ficar atentos a isso, pois
que todas essas coisas, com uso, se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, meus irmãos, vocês não precisam de viver uma vida legalista para chegarem até o Senhor nosso Deus. Quem vai fazer essa mediação não é qualquer coisa que vocês possam fazer, mas aquilo que Jesus Cristo fez por vocês. O legalismo não tem qualquer tipo de poder para levar vocês até Deus. Não toqueis isso, não proveis daquilo. Não, absolutamente não. Paulo está dizendo: vocês olham para essas coisas, vocês praticam essas coisas, mas essas coisas só têm a aparência de sabedoria, e é um culto a si mesmo e uma falsa humildade. Então vocês precisam de Jesus Cristo para mediar vocês e Deus. Mas, meus irmãos, além de ter esse QI legalista, combinando com todos os outros que eu já disse para os irmãos, tinha também algo astrológico, porque o apóstolo Paulo, aqui no versículo 20, vai dizer que eles morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, e a expressão rudimentos do mundo é sotikeia no grego, que significa consulta a astros, consulta a planetas. Essa era uma ideia que se tinha também. O apóstolo Paulo está dizendo: não, vocês morreram para esse tipo de coisa, vocês não precisam de consultar astros, consultar planetas. Afinal de contas, a gente sabe que a consulta de todas essas coisas não levam a lugar algum. Mas a ideia que se tinha, meus irmãos, é que era muito pouco a questão apresentada pelo Evangelho, a sabedoria era muito pouca. Então o apóstolo Paulo, inclusive, vai dizer para esses crentes que eles deveriam ficar atentos àquilo que eles estavam dando ouvidos. Apesar, meus irmãos, da complexidade dessa heresia, a qual combina vários elementos, fica claro que o foco desta heresia era a negação da supremacia, da divindade e da humanidade do Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, agora categoricamente refutando as ideias e os conceitos que estavam existindo ou sendo criados na igreja de Colossos, dizendo o seguinte, lá no capítulo 2, os versículos 8 e 10, quando ele diz: cuidado que ninguém vos engane, estejam atentos, não deem ouvido para coisas que vocês sabem que divergem do Evangelho. Cuidado que ninguém vos engane e venha enredar com sua vã filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo está dizendo: fiquem atentos às coisas que vocês têm escutado. Essas coisas que têm sido ensinadas no meio de vocês, está negando a supremacia, está negando a divindade e também a humanidade de Cristo, porque o conceito gnóstico, meus irmãos, simplesmente desconsiderava que um Deus que é puro, santo e bom, poderia fazer-se carne e habitar na matéria que é ruim. Então o apóstolo Paulo está dizendo: cuidado com a ideia de que filosofias, vãs sutilezas, são mais suficientes do que a pessoa de Cristo, do que o Evangelho em si, em sua pureza e também em sua simplicidade. Tenham cuidado de todo este conceito e esse conhecimento que está sendo pregado no meio de vocês, porque isso não tem a ver com o Evangelho, isso é segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, conforme as consultas que eles fazem a astros e planetas, mas não é segundo Cristo. E de forma categórica, então, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que em Cristo Jesus, no versículo 9, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está quebrando com todos os conceitos dessa heresia, dizendo que em Jesus, na matéria a qual ele se fez, no corpo dele, na carne dele, quando ele se fez carne, quando ele habitou entre nós, toda a plenitude, e a palavra plenitude aqui é pleroma no grego, que significa totalidade. Então a totalidade de Deus habitou em Cristo Jesus. E Paulo está ensinando isso para essa igreja, para que eles não fossem ludibriados por essa heresia. Meus irmãos, é nesse contexto que o apóstolo Paulo faz uma das mais completas e vislumbrantes descrições a respeito de Jesus Cristo. É nesse contexto, meus irmãos, que o apóstolo Paulo
fala com os crentes em Colossos dizendo: vocês não devem dar ouvidos ao conceito de Jesus Cristo que tem sido apresentado para vocês. Na verdade, o que vocês precisam fazer é olhar para esse Jesus. Vejam, este é o Jesus que é Filho de Deus, o Jesus a qual eu apresento para vocês. E meus irmãos, nas palavras do apóstolo Paulo, segundo o texto que nós lemos, Jesus Cristo é a perfeita imagem de Deus. Veja o que ele diz, meus irmãos, no versículo 15. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Este é a imagem do Deus invisível. E a palavra imagem aqui é eikon no grego, que significa uma representação. E Lightfoot, um dos comentaristas, um dos melhores comentaristas no que diz respeito aos estudiosos, que comentou o livro de Colossenses, ele diz que toda representação, quando é perfeita, se torna uma manifestação. Então, nas palavras desse comentarista bíblico, o Senhor Jesus Cristo é a perfeita manifestação de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, ele é a imagem do Deus invisível. Se vocês querem saber quem é Deus, se vocês querem contemplar a Deus, olhem para Jesus Cristo pela fé. Vejam aquilo que Jesus Cristo fez, entenda aquilo que os apóstolos falaram, todos os passos de Cristo aqui nessa terra. Se vocês querem saber quem é Deus, olhem para Jesus. E nós conhecemos uma pergunta similar a esse conceito. Filipe, quando o Senhor Jesus Cristo estava para partir, pediu ao Senhor: mostra-nos o Pai. E o que o Senhor Jesus Cristo disse? Como assim mostra-nos o Pai? Eu estou aqui com vocês há tanto tempo e você ainda vem me pedir para mostrar o Pai? Eu e o Pai somos um. Então o apóstolo Paulo está dizendo, ele é a imagem, ele é a perfeita representação de Deus, ele apresenta manifestação de Deus nas palavras desse comentarista, mas essa palavra ainda é significativa, meus irmãos, porque ela traz para nós a ideia de uma marca distintiva e pessoal. As pessoas, quando ouviam esta palavra, elas entendiam que era necessário deixar ali em transações, em compromissos, a sua marca pessoal. Então Paulo está dizendo que Jesus Cristo é a marca pessoal de Deus, que Jesus Cristo é a perfeita manifestação de Deus. E meus irmãos, Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, nos traz uma ideia maravilhosa a respeito daquilo que nós estamos dizendo. O autor aos Hebreus vai dizer simplesmente que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o resplendor da glória do Pai, é a expressão exata da essência de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à majestade, à direita de Deus, nas alturas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, Jesus Cristo é a perfeita manifestação de Deus. E ele continua mostrando aos crentes em Colossos que ele é o primeiro em importância. Quando nós olhamos para o final do versículo 15, ele diz que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. E aqui nós precisamos considerar algumas coisas. Não é que Paulo está dizendo que Cristo foi criado, porque não houve um momento em que o Filho eterno não existisse. Ele estava sim ao lado do Pai eterno em todos os momentos. Quando nós vemos, por exemplo, aquilo que João vai dizer no prólogo do seu evangelho, que o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus, nós sabemos ou temos a ideia de, quando estudamos um pouco mais profundamente esse texto, de que a palavra com, meus irmãos, pode ser traduzida de 3 formas. Pode ser traduzida meta, prosopopon e sum. O que João está dizendo é que o Verbo que se fez carne, falando a respeito de Jesus Cristo, estava ao lado de Deus, ocorrendo ao mesmo tempo, estava face a face com Deus. Ou seja, Jesus Cristo não foi criado, Ele é eterno. Então o apóstolo Paulo não está dizendo que Jesus Cristo aqui é criado. O que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, meus irmãos, é a ideia de que Cristo Jesus é o primeiro em honra, que Cristo Jesus está num lugar exclusivo, que Cristo Jesus é aquele primeiro em importância. Por isso, meus irmãos, Ele não foi criado. Ele mesmo disse que antes de Abraão eu sou. Ele mesmo rogou ao Pai dizendo, Pai, compartilha comigo a glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Por isso, meus irmãos, Ele não
é criado. E o versículo 17 aqui de Colossenses capítulo 1 nos traz uma ideia mais forte deste conceito de que Jesus Cristo é o primeiro em importância. Olha o que a palavra de Deus diz: Ele é antes de todas as coisas. É impossível Jesus Cristo ter sido criado, pois Ele é antes de todas as coisas. E além, meus irmãos, de ser a imagem perfeita de Deus, de ser a manifestação perfeita de Deus, o primeiro em importância, Ele é o Criador de todas as coisas. E como Criador de todas as coisas, nenhum poder pode ser comparado a Ele. E Paulo está dizendo, nenhum poder de anjos, nenhum poder de consulta a astros, absolutamente nada disso pode se comparar a quem Jesus Cristo é. Quando nós olhamos para o versículo 16, o apóstolo Paulo está dizendo, pois nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Meus irmãos, se Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas, absolutamente tudo está debaixo da sua soberania. Nada pode ser comparado ao Senhor Jesus Cristo, ninguém pode se comparar ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. João vai dizer no capítulo 1, no verso 3, que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador de todas as coisas, e como Criador, e como soberano, Ele tem poder sobre quaisquer ser criados. Então o apóstolo Paulo refuta a ideia de que poderes, ideias, conceitos, têm pé de igualdade com o Senhor Jesus Cristo. Não, Ele é superior a todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por meio dEle. E meus irmãos, depois de fazer essa exposição, ainda falando a respeito da perfeita imagem de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz que Ele é eterno, e que Ele sustenta todo o universo. Veja novamente o versículo 17, Ele é antes de todas as coisas, Ele sempre existiu, e nele tudo subsiste. Leonard Sweet e Frank Viola, no seu livro Manifesto Jesus, que eu te encorajo a ler, e nós temos aqui na secretaria da nossa igreja, na biblioteca. Manifesto Jesus é o nome do livro. Nesse livro, esses dois autores dizem o seguinte a respeito de Jesus: Jesus Cristo é a força gravitacional que une todas as coisas, trazendo-as à existência, dando significado a essas coisas. Sem Ele, todas as coisas perdem o seu valor. Sem Ele, todas as coisas não passam de pedaços desconectados, flutuando pelo universo. Que maravilha, meus irmãos! Que definição linda da pessoa de Jesus! Ele está dizendo, baseado naquilo que o apóstolo Paulo disse, que todas as coisas subsistem em Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não existisse, meus irmãos, todas as coisas seriam como pedaços flutuando nesse grande cosmos. E nós passamos recentemente pelo Natal. E quando nós fazemos ou comemoramos o Natal, muitas famílias fazem ali aquele presépio. A gente vai em famílias ou em parentes nossos e vemos aqueles presépios ali, né? E isso nos mostra que Jesus Cristo veio e nasceu. Isso traz essa mensagem. Mas, meus irmãos, há algo sublime nisso. Aquele bebezinho da manjedoura, a qual sim cresceu, se desenvolveu, foi à morte de cruz e ressuscitou. Aquele bebê sustentava todo o universo. Tudo estava nele. Paulo está dizendo, nele tudo subsiste. Todas as coisas estavam sendo sustentadas naquele que se fez carne. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o presépio e lembramos que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, nós estamos falando de alguém, de uma pessoa que ao mesmo tempo era homem, e sim, mas nele habitava totalmente Deus, a plenitude da divindade habitava nele. Nós estamos falando de alguém que sustentava todo o universo. Naquela manjedoura simples, o universo viu a grandeza de Deus. Deus estava naquela manjedoura simples, sustentando todas as coisas. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que o Senhor Jesus Cristo, sim, é o Criador de todas as coisas, é a perfeita imagem de Deus, a Ele pertence toda a honra e toda a glória, Ele é o sustentador de todas as coisas, porque é o Criador e é eterno. A única coisa que nós devemos fazer é render glória e louvor a esse Deus. Meus irmãos, que descrição perfeita da pessoa do Senhor Jesus Cristo!
Ao olharmos para esse texto, nós precisamos vislumbrar a grandeza dele, a beleza dele, e nos deleitarmos nessa grandeza. Porque aquele a quem nós cantamos, a qual é o centro do nosso culto, ele é o próprio Deus, que criou todas as coisas, que tem honra sobre todas as coisas, que todas as coisas subsistem, inclusive a sua vida. A sua vida é sustentada por Ele, a sua vida é sustentada por Jesus. Se Jesus não sustentasse a sua vida, você seria um pedaço de matéria flutuando nesse grande cosmos. O apóstolo Paulo está dizendo, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele está dizendo que Ele é a perfeita imagem de Deus, mas o texto continua nos dizendo, e o apóstolo Paulo ensina para aqueles crentes que Ele é o Senhor da igreja, é Ele que dá o direcionamento para a igreja. Vejamos o que diz o versículo 18, meus irmãos, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele que dá direcionamento para a igreja. Meus irmãos, sem o cabeça para dar direcionamento ao seu povo, nós simplesmente andaríamos de acordo com as nossas ideias, e quando nós andamos de acordo com as nossas ideias, nós vemos que nós não vamos por lugares tão interessantes. Nós olhamos para as coisas que acontecem, enxergamos, às vezes, beleza nessas coisas, mas quando vamos estudar e averiguar detalhadamente, vemos que não há beleza alguma. É por isso que Jesus Cristo dita todos os passos que a igreja deve dar. E Paulo está dizendo, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça do corpo da igreja. Meus irmãos, além de dizer que Jesus Cristo é o cabeça do corpo da igreja, aquele que dá direcionamento para a igreja, que mostra a igreja onde ela deve ir, que mostra aquilo que a igreja deve fazer, Paulo vai dizer que Ele dá existência à igreja, porque Ele é o princípio. E a palavra princípio aqui é muito interessante também. Ela dá uma ideia de alguém que cria e sustenta, alguém que cria e dá aquilo necessário, dá o necessário para aquilo que criou continue. A providência do nosso Deus em nossas vidas, a providência de Deus na vida da igreja. E Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, uma coisa sublime. Ele está dizendo que tudo que a igreja precisa encontra-se em Cristo Jesus. Se Ele é quem dá existência à igreja, e Ele mesmo disse, eu edificarei a minha igreja, eu vou dar a existência à igreja. E se Ele é quem dá existência à igreja, Ele é aquele a qual a igreja tem a sua fonte, que jorra, e jorra tudo que a igreja precisa. E o apóstolo Paulo diz isso de uma forma maravilhosa, quando no versículo 19, mostra que aprouve que nele residisse toda a plenitude, a totalidade, tudo aquilo que a igreja precisa. Tudo aquilo que a igreja necessita encontra-se em Cristo Jesus. A partir do momento que a igreja perder a visão de que em Cristo nós podemos ser satisfeitos, em Cristo nós podemos continuar existindo, em Cristo nós podemos continuar vivendo, nós estamos perdidos, meus irmãos. Porque Paulo está dizendo, nele habita a totalidade, nele habita todo o ser de Deus, nele habita tudo aquilo que a igreja precisa. Por isso, meus irmãos, tudo que nós precisamos devemos buscar em Cristo Jesus. Não existe absolutamente nada fora de Cristo Jesus a qual pode sustentar a nossa vida como igreja. Meus irmãos, métodos, pragmatismos, modismos, tudo isso passa, mas o Senhor Jesus Cristo continua para sempre sustentando a sua igreja. É por isso que nós precisamos olhar para Ele hoje, pela fé, e contemplar a grandeza que nós perdemos quando tentamos substituir a plenitude do Senhor por tudo aquilo que o mundo nos apresenta, que talvez achemos que seja satisfatório. É necessário que olhemos para a pessoa de Cristo e nele encontremos a nossa satisfação total, a nossa satisfação plena. Leia o livro do John Piper, Plena Satisfação em Deus, é um livro muito bom. Em Cristo, meus irmãos, nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Paulo está dizendo que Ele dá o direcionamento para a igreja. Paulo está dizendo que Ele é o princípio e sustenta a igreja, e que tudo que a igreja precisa encontra-se em Jesus. E ele diz no versículo 18 que Ele é a autoridade da igreja. Quando ele diz que Cristo é o primogênito dentre os mortos, Paulo está dizendo que pela ressurreição, Jesus Cristo constituiu a sua igreja.
E Ele foi o primeiro, meus irmãos, a ressurgir dentre os mortos, para que não experimentasse novamente a mortalidade. Jesus Cristo foi o único homem que morreu, ressuscitou e nunca mais morreu. Lázaro morreu, ressuscitou, mas sim, morreu novamente. Jesus Cristo morreu, Ele ressuscitou e vivo está em nosso meio, louvado seja o nome de Jesus. Ele está em nosso meio, meus irmãos, porque Ele está vivo. É por isso que Jesus Cristo é atacado pelas mídias em nosso tempo. É por isso que Jesus Cristo é atacado pelas pessoas as quais não creem nele. Porque se Jesus Cristo estivesse morto, eles não estariam nem aí para o Senhor Jesus. Mas porque Ele está vivo e operante no meio da igreja, as pessoas atacam a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Existem comédias sendo criadas a respeito da pessoa de Jesus, blasfêmias sendo faladas a respeito da pessoa de Jesus. Isso porque Ele está vivo, isso porque Ele morreu, ressuscitou e Ele está vivo em nosso meio. Louvado seja Deus, meus irmãos. E o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 18, para em todas as coisas ter a primazia, a ação do Senhor Jesus Cristo, de morrer, ser ressuscitado pelo Espírito de Deus e estar vivo, meus irmãos, dá a Ele o direito sobre todas as coisas. Há um comentarista bíblico que diz que não existe uma parte desse universo a qual Jesus Cristo não pode chamar de meu. Não há uma parte nesse grande cosmos ao qual o Senhor Jesus Cristo não pode dizer, me pertence. Simplesmente, meus irmãos, porque em todas as coisas Ele tem a primazia. Em todas as coisas, meus irmãos. Todas as coisas pertencem a Ele. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas, além de dizer que Ele é a imagem perfeita de Deus, além de dizer que Ele é o Senhor da igreja, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que Ele é o reconciliador de todas as coisas. Ele é o elo de construção ou reconstrução da criação que geme esperando a sua redenção. Veja o que o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 8, a partir do versículo 20. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 20. Nos diz o seguinte: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo reconcilia, reconstrói todas as coisas. Olha o que ele diz no versículo 20 de Colossenses capítulo 1. E havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Ele é o reconciliador, meus irmãos, do universo. A criação geme por conta do pecado, a criação geme por conta daquele que a sujeitou, mas Jesus Cristo, quando foi até a cruz do Calvário, entregando-se completamente por mim, por você, Ele não redime apenas a minha, a sua vida, mas Ele redime todas as coisas. Meus irmãos, que glória, que majestade, que beleza é o Deus a quem você serve na pessoa de Cristo Jesus. Ele redimiu toda a criação, mas não somente isso, meus irmãos. Ele redimiu também homens e mulheres que estavam em guerra contra Deus, que eram inimigos de Deus, que estavam distanciados de Deus por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões. Veja o que ele diz no versículo 21, não somente a criação, Ele não redimiu somente a criação, mas também redimiu a vocês, vocês que em outro tempo erais estranhos a Deus. E vocês eram estranhos a Deus porque vocês pecaram contra o Deus eterno, contra o Deus santo, contra o Deus todo-poderoso. E por isso vocês estavam alheios a Ele. Paulo diz, vocês eram inimigos de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que justificados pela fé nós temos paz com Deus. O contrário de paz, meus irmãos, é guerra. Se agora temos paz com Deus, outrora estávamos em guerra contra Deus, mas pelo sangue derramado na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo reconcilia todo aquele que nele crê. Paulo continua dizendo, vocês eram estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras que eram malignas, pelas vossas obras que eram completamente opostas à vontade de Deus, pela transgressão da lei de Deus a qual vocês fizeram. Cristo Jesus
derramou o seu sangue na cruz e reconciliou vocês, verso 22, no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Meus irmãos, sem isso nós estaríamos perdidos. Sem o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, nós continuaríamos inimigos de Deus, e a ira de Deus, santa, justa, estaria completamente direcionada a pecadores como eu e você, mas na cruz do Calvário Ele suportou toda a ira de Deus, para fazer com que eu e você pudéssemos retornar à presença de Deus. No capítulo 2, os versos 13 e 14, Paulo traz uma descrição fantástica da obra da cruz. Ele diz: e a vós outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões, não tinha vida em vocês, não existia absolutamente nada que vocês poderiam fazer, vocês estavam mortos, não existia resposta em vocês, por causa das transgressões, e por causa da incircuncisão da vossa carne, Ele, Jesus Cristo, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos, ou todos os nossos delitos. Meus irmãos, não há pecado a qual o sangue de Jesus não possa perdoar, não há pecado a qual o sangue de Jesus não possa cobrir, e Paulo está dizendo, Ele perdoou todos os delitos de vocês, todas as transgressões de vocês foram perdoadas naquele momento que vocês creram nele. E ele continua dizendo, verso 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que nos constava de ordenanças, a qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Meus irmãos, existia um escrito em nossas vidas dizendo: condenado, merece a morte, merece o inferno, merece a condenação. Mas a partir do momento que você creu em Cristo Jesus, esse escrito foi totalmente removido da sua vida. É esse o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus a quem nós confiamos. Meus irmãos, é por meio dele que nos tornamos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Veja que o apóstolo Paulo continua dizendo no verso 22, Ele sim reconciliou vocês para apresentar-vos perante Ele santos. Santos. E nós falamos sobre isso pela manhã. O nosso Deus é santo e requer que os seus filhos também sejam santos. E eles só são santos porque Cristo os santificou, porque Cristo os reconciliou. E ele continua dizendo, inculpáveis. Meus irmãos, não existe culpa sobre nós, louvado seja o nome de Jesus. Não existe culpa sobre você. Você que creu em Jesus, não existe culpa sobre você. Você pode se deleitar na pessoa de Jesus, você pode se deleitar na presença de Deus, porque toda a culpa justa que estava sobre você, Jesus Cristo tirou ao reconciliar você com Deus. Ele continua dizendo, irrepreensíveis. Ele pode fazer isso com vocês, e Ele fez no momento que vocês creram no Senhor Jesus. Meus irmãos, nós nos tornamos santos, irrepreensíveis, inculpáveis diante de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 1, vai dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há culpa mais sobre esses, não há condenação, não há nada que pode mais acusá-los. Verso 31, o apóstolo de Romanos capítulo 8, ele vai dizer ainda, meus irmãos, quem pode nos condenar ou quem pode nos acusar? Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Uma vez que Deus nos predestinou, santificou, justificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse é o Jesus Cristo, esse é o Deus eterno, na pessoa de Cristo, que te redime do pecado, da culpa que pesava sobre a sua vida. E no verso 23, meus irmãos, Paulo está dizendo que Ele possibilita-nos permanecer firmes na esperança do Evangelho. Paulo não está dizendo que há a possibilidade de um crente perder a sua salvação, quando ele diz em Colossenses capítulo 1, verso 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura, e aqui Paulo está usando de hipérbole, debaixo do céu, a qual eu, Paulo, me tornei ministro,
Paulo não está dizendo que há uma possibilidade de cairmos da graça ou de perdermos a nossa salvação. Paulo está mostrando para esses crentes em Colossos que eles deveriam, ou que quem fazia com que eles permanecessem firmes na presença do Senhor era a reconciliação que vinha da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, se é que vocês permanecem, se é que vocês tiveram um encontro com Ele, se vocês foram reconciliados com Ele, não, vocês não cairão da graça, vocês sim permanecerão firmes e alicerçados, e não vos deixarão afastar da esperança do Evangelho. Que esperança gloriosa nós temos, meus irmãos. A esperança de que um dia encontraremos aqueles que partiram em Cristo. A esperança de que um dia todos os nossos fardos serão retirados das nossas costas. A esperança de que um dia o pecado não mais terá influência sobre as nossas vidas. A esperança de que um dia moraremos eternamente com Ele. Paulo está dizendo isso para aquela igreja. E meus irmãos, diante da exposição que Paulo faz a respeito do Senhor Jesus Cristo, eu queria trazer algumas aplicações para nós. E a primeira delas é, ao falarmos de Cristo, nós precisamos apresentá-lo como Deus que de fato Ele é. Ah, meus irmãos, olha o que Paulo está fazendo. Olha a descrição que Paulo faz dos versículos 15 até o versículo 17. Ele está mostrando que Jesus Cristo é o Deus eterno, e nada menos do que isso pode ser falado a respeito de Jesus. Nada menos que isso, meus irmãos, pode ser exposto a respeito de Jesus. Quando nós apresentamos o Senhor Jesus Cristo como de fato Ele é, nós não estamos apresentando um homem apenas, nós estamos apresentando o Deus eterno, aquele que se fez carne sim, se identificou conosco sim, mas é o Criador de todas as coisas, mas é aquele que sustenta todas as coisas, mas é aquele que cria e providencia o sustento dessas coisas. Meus irmãos, nós não podemos limitar Cristo e sua obra aos nossos conceitos pré-estabelecidos. Ele é muito mais magnífico do que aquilo que nós podemos imaginar. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui dos versículos 15 a 17. O apóstolo Paulo está trazendo o conceito para aqueles crentes que talvez eles não tinham a respeito da pessoa de Jesus. E talvez nós precisamos reavaliar o nosso conceito a respeito de Jesus para poder nos deleitarmos nele, aproveitarmos tudo aquilo que Ele nos proporciona como Deus que é. Por isso, meus irmãos, quando nós falamos de Jesus Cristo, é necessário que eu e você falemos como de fato Ele é. Conceitos pessoais, meus irmãos, divergentes das Escrituras Sagradas, são ínfimos perto da grandeza de Cristo. Apresentar Cristo em sua grandeza em nossos dias significa reapresentá-lo. Porque, meus irmãos, todas as pessoas têm um conceito a respeito de Jesus. Jesus é alguém bonzinho. Jesus é aquele que pode me dar o que o meu coração deseja. Jesus é um grande líder político. Jesus veio a essa terra para livrar os homens da opressão política de Roma. Esses são os conceitos que se tem a respeito do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse conceito, diante daquilo que Paulo expõe aos Colossenses, tudo isso se torna ínfimo, porque nós estamos falando da grandeza do Senhor Jesus Cristo. E a nossa missão como igreja do Senhor é apresentá-lo de uma forma que as pessoas compreendam e apreciem a sua beleza, e apreciem a sua grandeza, e apreciem a sua majestade. Meus irmãos, talvez as pessoas não estão entendendo quem de fato Jesus Cristo é, porque nós temos apresentado Ele de forma muito pequena, e precisamos ficar atentos a isso. Precisamos apresentar a pessoa de Jesus Cristo como a grandeza que Ele é, ou com a grandeza que Ele é. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos entender que a igreja encontra sua satisfação em Jesus. Paulo está dizendo, nele tudo subsiste. Nele reside a plenitude da divindade. Não existe nenhuma sabedoria, não existe nada neste mundo que possa se contrapor à sabedoria existente na pessoa de Cristo. Nele está tudo o que a igreja necessita, meus irmãos. A igreja precisa sim ler o seu tempo. Nós precisamos entender as coisas que acontecem no nosso tempo, mas não simplesmente como um fim em si mesmo. Nós precisamos, meus irmãos, entender o tempo em que vivemos para falarmos do Senhor
Senhor Jesus Cristo de uma forma que as pessoas do nosso tempo compreendam. No entanto, é necessário que eu e você sigamos as diretrizes apontadas por Jesus. Leonard Sweet e Frank Viola, novamente cito esses irmãos, diz: se toda a igreja não se reorientar e se tornar cristológica em seu cerne, quaisquer passos serão em direção ao retrocesso. Portanto, meus irmãos, que encontremos no Senhor Jesus Cristo a nossa satisfação. Tudo que a igreja precisa está em Cristo Jesus. E em último lugar, o Senhor Jesus Cristo dá sentido, equilíbrio e propósito à sua vida. Retirar Jesus da equação da história do universo é caminhar para a desintegração de todas as coisas. Um jornalista, H.G. Wells, diz o seguinte: sou um historiador, não sou um crente. Preste atenção nisso, meu irmão. Mas devo confessar, enquanto historiador, que esse pobre pregador de Nazaré é irrevogavelmente o mais absoluto centro da história. Jesus Cristo é obviamente a figura mais dominante de toda a história. Se Jesus Cristo é a figura mais dominante de toda a história, se Paulo está dizendo que nele todas as coisas subsistem, a minha vida, a sua vida só encontrará sentido, equilíbrio e propósito se estiver nele. E a pergunta que eu faço ao seu coração nessa noite: a sua vida está em Cristo Jesus? Você já entregou a sua vida a Cristo? Jesus Cristo mantém todas as coisas equilibradas. Talvez o desequilíbrio que está dentro do seu coração é porque você ainda não se colocou aos pés de Jesus. Talvez o desequilíbrio da sua mente se dê pelo fato de que você não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando você fizer isso, seus pecados são perdoados. E você nele pode encontrar sentido para a sua vida. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus em Cristo, nos versículos 13 e 14, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos qual temos a redenção pelos nossos pecados. Meus irmãos, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Este é Jesus, o Filho de Deus, a qual nós adoramos. Este é Jesus, o Filho de Deus, a qual a sua vida subsiste. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o bom pastor. Ele é o verbo que se encarnou. Ele é aquele que lá no Gênesis foi prometido que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é luz de luz, Deus de Deus, um com o Pai e com o Espírito, palavra que nos leva das trevas à luz. E o meu desafio para você essa noite é: entregue-se a Ele, adore a Ele, viva para Ele e por Ele. Vamos orar exaltando o nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças nessa noite pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque é extasiante olhar para a pessoa de Jesus Cristo, ó Pai, e contemplar a sua grandeza, contemplar a grandeza de quem Ele é, contemplar a grandeza daquilo que Ele fez. Ó Deus, que nessa noite pessoas que ainda não vislumbraram Jesus, como de fato Ele é, como é exposto pela Sua palavra, o possam fazer e entregar-se a Ele, e nele encontrarem vida, sentido e propósito, e que possam, ó Deus, ter os seus pecados perdoados, assim como nós celebramos nessa noite o memorial da ceia do Senhor, que mostra sim que Ele um dia morreu, mas que Ele ressuscitou e vivo está, e voltará para buscar a sua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, que no decorrer dessa semana possamos vislumbrar a grandeza de Jesus Cristo, a sua beleza, a sua majestade, e nos deleitar em sua pessoa. Muito obrigado pela sua palavra, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.